De luto à justiça, este cão policial K9 mudou tudo após a morte de seu mestre. Quando a trágica morte do oficial Paul deixa seu leal parceiro K9, Eixo, devastado, o inabalável laço do cão com seu condutor o leva a descobrir uma conspiração chocante dentro do departamento de polícia. Enquanto Lisa, a viúva de Paul, e Eixo unem forças para expor a verdade, eles se veem alvos de mercenários perigosos. Com o perigo se aproximando, Eixo deve confrontar sua mais profunda dor para proteger Lisa e levar os policiais corruptos à justiça. Em um confronto final e emocionante, a lealdade e a habilidade de Eixo são colocadas à prova final, revelando uma conspiração que ninguém viu chegar. O oficial Paul Miller sentava-se imóvel no carro descaracterizado, o leve zumbido do motor o único som na quietude da noite. Ao lado dele, Eixo, seu parceiro pastor alemão, estava alerta, orelhas erguidas e olhos examinando a rua com foco perfeito. Eixo estava com Paul há 5 anos, e não havia uma equipe K9 mais confiável no departamento. Paul checou seu relógio. Eles estavam estacionados ali há horas, esperando. O alvo, um notório líder de gangue, deveria encontrar alguém esta noite. Tudo o que tinham que fazer era ficar escondidos, coletar informações e chamar reforços quando fosse a hora certa. Mas algo parecia errado. Quanto mais tempo ficavam, mais os instintos de Paul lhe diziam que estavam sendo observados. Ele olhou para Eixo. Os olhos do cão estavam fixos nas sombras na rua, músculos tensos. Paul podia sentir seu próprio batimento cardíaco acelerar. Fique esperto, garoto, Paul sussurrou em voz baixa. O rabo de Eixo mal se moveu, mas sua postura ficou mais rígida. O ar da noite parecia prender a respiração. De repente, o silêncio foi quebrado. Eixo rosnou baixo, seu corpo se preparando. A mão de Paul foi para o rádio, mas antes que pudesse falar, a janela lateral se estilhaçou. O som agudo de tiros cortou a noite. Eixo latiu ferozmente, pulando sobre Paul para protegê-lo. Mais tiros soaram de todas as direções, o ar denso de perigo. Abaixe-se! Paul gritou, agarrando Eixo e puxando-o para trás da porta do carro. Os tiros continuaram a atingir o veículo, enviando faíscas enquanto as balas rasgavam o metal. A mente de Paul correu, mas seus movimentos estavam calmos. Ele sabia que Eixo o protegia. O treinamento do cão entrou em ação, ele saltou da cobertura, desviando de balas enquanto atacava um dos atiradores. Paul sacou sua arma, sua mira firme. Ele revidou, derrubando um atacante antes de se abaixar novamente. Eixo estava travado em uma batalha própria, atacando as pernas de um homem que havia tentado se aproximar sorrateiramente. Paul não pode deixar de admirar a bravura do cão. Mas então, uma explosão de dor. Paul sentiu a queimação aguda em seu lado quando uma bala encontrou seu alvo. Ele cerrou os dentes, mas era demais. Ele caiu contra o carro, sua visão turvando. Eixo virou-se para ele, olhos arregalados em confusão. Fique para trás, garoto, Paul sussurrou, tentando afastar o cão. Mas Eixo não iria embora. Ele aninhou o rosto em seu condutor, latindo urgentemente, mas o corpo de Paul já estava ficando mais frio. Sua mão estendeu-se para tocar o pelo de Eixo uma última vez. Bom garoto, você foi o melhor. As palavras saíram mal um sussurro, mas Eixo entendeu. Ele deitou a cabeça no peito de Paul, mas era tarde demais. O corpo de Paul estava imóvel, seu aperto solto. A luz em seus olhos havia sumido. Eixo ficou ali, imóvel, enquanto o caos ao redor deles diminuía. Os tiros haviam parado, mas o mundo parecia diferente. Paul se foi, e o cão foi deixado sozinho, guardando seu parceiro caído. Dias se passaram, e o departamento fez os preparativos para o funeral de Paul. Eixo foi aposentado. Ninguém conseguia suportar ver o cão em campo novamente. Mas Eixo não se importava com isso. Ele não queria deixar as memórias de seu condutor para trás. Por dias, ele ficou no canto de seu canil, recusando-se a comer, beber ou mesmo olhar para ninguém. Lisa, a esposa de Paul, também não sabia como lidar com isso. Ela entendia o laço entre Paul e Eixo, mas não estava preparada para a solidão que veio com a perda de ambos. A casa estava mais silenciosa agora, e cada cômodo parecia mais vazio. Eixo estava deitado no canto da sala de estar, olhando fixamente para a porta. Ele nem saía. Lisa tentou alcançá-lo, chamando seu nome suavemente, mas Eixo mal respondeu. Ele estava quebrado, e ela não conseguia consertá-lo. Uma tarde, ela se viu no sótão, separando as coisas de Paul. Era parte de seu esforço para tentar dar sentido ao vazio deixado por sua morte. Mas quando ela abriu uma caixa de arquivos antiga, ela se deparou com algo incomum. Lá, no fundo da caixa, estava um arquivo de caso inacabado. Era a caligrafia de Paul na capa, mas havia algo estranho nisso. Ela não conseguia identificar, mas as palavras pareciam erradas, como se não pertencessem ali. Ela abriu o arquivo, lendo as notas. Parecia uma simples investigação de roubo, mas então ela encontrou algo estranho, uma série de números, escritos repetidamente. E no final da página estava um nome.
Ela não reconheceu, mas algo em seu instinto lhe disse que significava mais do que ela podia entender. Ela olhou para Esho, que ainda estava deitado imóvel perto da janela. O que você acha, garoto? Ela perguntou, mas o cão não respondeu. Pela primeira vez desde a morte de Paul, Lisa sentiu os primeiros sinais de algo, determinação, talvez. Havia algo que Paul havia deixado para trás, e ela precisava saber o que era. Por ela mesma, por Paul e por Esho. Lisa colocou o arquivo do caso sobre a mesa, suas páginas inacabadas, um lembrete gritante das perguntas que Paul nunca teve a chance de responder. Enquanto ela folheava as notas novamente, ela tentou juntar o que Paul estava trabalhando. Esho permaneceu imóvel, seus olhos sem piscar enquanto ele a observava. Por um momento, Lisa considerou colocar o arquivo de lado, deixando-o ir. Mas aquele sentimento estranho dentro dela, aquele que a havia empurrado para abrir a caixa no sótão, não a deixaria parar. Ela pegou o telefone e ligou para o departamento. Olá, detetive Celis. Sim, aqui é Lisa Miller. Eu estava esperando que você pudesse me dizer mais sobre o caso que Paul estava trabalhando antes. Sua voz falhou, mas ela se recuperou rapidamente. Aquele com o líder da gangue. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sinto muito, Lisa, não posso te dar essa informação. Ainda está sob investigação e o envolvimento de Paul. Celis parou. Lisa podia ouvir o desconforto em sua voz, mas ela não ia deixar isso passar. Por favor, Celis, você deve isso a ele. Apenas mais alguns detalhes. Eu não posso. Você precisará falar com o chefe Lawson, ele respondeu, e a ligação terminou. Lisa encarou o telefone por um longo momento. Chefe Lawson. Ela conhecia o nome, mas não havia pensado muito nisso antes. Agora, ela sentiu uma necessidade repentina e forte de aprender mais sobre ele, sobre as pessoas que estiveram perto de Paul em seus últimos dias. Virando-se para Esho, Lisa deu a ele um sorriso suave. Bem, garoto, parece que temos algum trabalho a fazer. As orelhas de Esho se animaram ligeiramente ao som de sua voz, mas ele não se levantou. Lisa colocou a mão na cabeça dele, o pelo macio sob seus dedos. Havia um silêncio estranho entre eles, e ela se perguntou o quanto Esho realmente entendia. Por dias, Lisa continuou. Ela analisou os arquivos, refez os passos de Paul e lentamente começou a notar algo, padrões que ela não tinha visto antes. Cada vez que ela encontrava algo suspeito, Esho reagia. Seu corpo se tensava e ele olhava para certos pedaços de papel como se pudesse sentir algo mais profundo, algo escondido nas palavras. No começo, Lisa pensou que era uma coincidência, mas depois de um tempo, ela não podia ignorar a conexão. Houve uma noite, quando ela estava lendo um relatório sobre a atividade criminosa de um suspeito, que a reação de Esho a parou em seus rastros. Ele estava sentado a seus pés, seus olhos fixos na página que ela estava lendo. Lisa não conseguia entender por que isso o incomodava tanto. Ela nem tinha notado o nome até aquele momento, Chefe Lawson. Seu coração deu um salto. Ela olhou para Esho, que havia se levantado, seu corpo tenso, orelhas para frente. Os pensamentos de Lisa correram. Era possível. Paul estava no rastro de alguém tão próximo da força. No dia seguinte, Lisa decidiu fazer uma visita ao escritório do chefe Lawson. Este trotou silenciosamente atrás dela, seus olhos se movendo de um lado para o outro. Enquanto caminhavam pelo prédio, Lisa podia sentir os olhos dos policiais sobre ela, uma mistura de simpatia e algo mais que ela não conseguia identificar. O escritório de Lawson ficava no último andar, a porta guardada por 2 policiais. Quando Lisa bateu, a porta se abriu e ela foi recebida pelo próprio chefe, um homem alto com um aperto de mão firme e um sorriso que parecia ensaiado. O que posso fazer por você, Sra. Miller? Lawson perguntou, fazendo um gesto para que ela se sentasse. Estou aqui sobre o último caso de Paul. Eu acho que ele estava chegando perto de algo, Lisa começou, observando seu rosto de perto para qualquer sinal de reconhecimento. O sorriso de Lawson vacilou por apenas um momento, mas foi o suficiente. Lisa notou. Receio não poder compartilhar nenhum detalhe, ele disse rapidamente, seu tom educado, mas firme. É tudo confidencial. Lisa olhou para ele, sua mente trabalhando rapidamente. Eu vejo. Eu entendo, mas acredito que Paul estava no caminho certo. E eu preciso saber o que ele encontrou, por ele. A expressão de Lawson se apertou e por um momento, Lisa pensou ter visto algo em seus olhos, medo. Ou era culpa. Mas foi tão rápido que ela não podia ter certeza. Sra. Miller, por favor. Você deveria seguir em frente. Não há mais nada a ser encontrado, Lawson disse, sua voz assumindo um tom de finalidade. Lisa se levantou, seu olhar nunca deixando o dele. Eu não acho que você está me dizendo tudo, chefe Lawson. E eu não vou parar até saber a verdade. Enquanto ela se virava para sair, Esho rosnou suavemente, seu ruído baixo mal audível, mas o suficiente para enviar um arrepio pela espinha dela. Os pensamentos de Lisa foram interrompidos por um estrondo repentino do lado de fora da porta. Ela congelou. Esho já estava se movendo, seu corpo alerta.
Os policiais do lado de fora pareciam surpresos, mas nenhum deles agiu rápido o suficiente. Antes que Lisa pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela ouviu passos, muitos passos, e alguns momentos depois, a porta se fechou atrás dela, prendendo-os lá dentro. Ela agarrou a coleira de Eixo, sua respiração acelerando. Precisamos ir, garoto. Eixo soltou um latido agudo e, sem aviso, ele atacou a porta, abrindo-a com seu corpo poderoso. Os policiais do lado de fora gritaram em confusão, mas Eixo já estava em movimento. Lisa seguiu de perto, coração batendo forte enquanto eles corriam pelo corredor. No final do corredor, ela ouviu vozes. Os passos ficaram mais altos, mais perto. Alguém estava seguindo eles. A mente de Lisa correu enquanto ela virava uma esquina, Eixo liderando o caminho. O perigo era real agora, e ela sabia disso, não havia volta. Quando chegaram à escadaria, Lisa parou por um momento, recuperando o fôlego. Eixo estava ao lado dela, pronto para agir a qualquer momento. Eu deveria ter ouvido Paul, Lisa murmurou, sua voz tensa de frustração. Mas agora, eu sou a única que pode terminar isso. Com Eixo ao seu lado, Lisa estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. O jogo havia mudado, e ela não era mais apenas a viúva de um policial caído, ela era alguém que estava determinada a descobrir a verdade. Ao saírem do prédio, Lisa não conseguia se livrar da sensação de que o pior ainda estava por vir. Mas com Eixo ao seu lado, ela não tinha mais medo. Eixo havia encontrado seu propósito novamente. E juntos, eles parariam quem estivesse por trás da morte de Paul, não importava o que fosse preciso. O ar estava denso de tensão enquanto Lisa e Eixo caminhavam pelas ruas escurecidas. Eles reuniram as evidências, ligaram os pontos e descobriram um rastro que levava diretamente ao chefe Lawson, o próprio homem que afirmava ser amigo de Paul. Mas agora que a verdade estava próxima, Lisa sabia que estavam em perigo. Ela olhou para Eixo, seus olhos examinando cada esquina, cada beco, enquanto caminhavam. O cão estava alerta, mais focado do que nunca. O pulso de Lisa acelerou. Eles não estavam apenas caminhando para casa, estavam à beira de algo muito maior. O sentimento foi confirmado a alguns quarteirões de seu apartamento. Uma van parou atrás deles, seu motor zumbindo alto demais para ser uma coincidência. Antes que Lisa pudesse reagir, as portas se abriram e dois homens mascarados pularam para fora, cada um segurando uma arma. Eixo rosnou, colocando-se protetoramente na frente de Lisa. Saiam, um dos homens gritou. Mas Eixo não estava recuando. O primeiro homem avançou para Lisa, mas antes que pudesse alcançá-la, Eixo estava sobre ele, seus dentes cravando no braço do homem. O homem gritou, largando sua arma enquanto Eixo o derrubava no chão. O segundo atacante puxou sua arma, apontando para Lisa. Sem hesitação, Eixo o atacou, derrubando a arma de sua mão. O homem cambaleou para trás, tentando recuperar o equilíbrio, mas Eixo não parou. Ele prendeu o homem no chão, rosnando ferozmente, enquanto Lisa recuava, sem fôlego, mas ilesa. Por um momento, pareceu que tudo havia parado. Mas então, Eixo soltou sua pegada no homem, que se levantou cambaleando e fugiu. O outro atacante já estava recuando, agarrando seu braço enquanto desaparecia na noite. Lisa ficou ali, tremendo, mas viva. Eixo, você salvou minha vida. Sua voz estava rouca, mas ela não conseguia conter a gratidão em seu coração. Os olhos do cão suavizaram por um breve momento antes de ele retornar à sua postura de alerta, examinando a rua novamente. Eu não sei quem está por trás disso, mas eles não vão nos parar, Lisa murmurou, a determinação endurecendo sua voz. Os dias seguintes se passaram em um borrão. O telefone de Lisa vibrava constantemente com mensagens, alguns avisos, algumas ameaças, mas ela se recusava a recuar. Ela tinha chegado longe demais para desistir agora. Com Eixo ao seu lado, ela seguiu em frente, determinada a terminar o que Paul havia começado. Sua descoberta veio quando ela conseguiu rastrear um dos mercenários do ataque. O homem estava escondido em um motel decadente nos arredores da cidade. Lisa não tinha certeza do que encontraria lá, mas os instintos de Eixo lhe disseram que eles estavam no caminho certo. Juntos, eles se infiltraram no motel, Eixo liderando o caminho. O prédio estava estranhamente silencioso, mas o ar estava denso de perigo. O coração de Lisa acelerou enquanto eles se moviam mais fundo no prédio, cada passo parecendo que poderia ser o último. Eles encontraram um mercenário em um dos quartos, seu rosto pálido enquanto ele os encarava com olhos arregalados. O que vocês querem? Ele perguntou, sua voz tremendo. Lisa não precisava dizer nada. Eixo avançou, rosnando baixo em sua garganta. O homem deu um passo para trás, seus olhos se movendo em busca de uma fuga, mas não havia para onde ir. Você vai me dizer quem te mandou, Lisa disse firmemente. O homem hesitou, mas o medo em seus olhos era inconfundível. Finalmente, ele falou. É Lawson. Ele está por trás de tudo. Ele está nos pagando para eliminar qualquer um que chegue muito perto. Vocês são os próximos. O coração de Lisa caiu.
Ela havia suspeitado de Lawson, mas ouvir isso confirmado tornou tudo ainda mais real. O chefe, um homem em quem Paul havia confiado, era o responsável pelos ataques. E agora, Lisa sabia que tinham que pará-lo, antes que fosse tarde demais. Lisa e Esho não perderam tempo. Eles sabiam que o tempo estava correndo. Lawson era perigoso e agora que ele sabia que estavam em seu encalço, não havia como saber o que ele faria a seguir. Mas Lisa tinha terminado de fugir. Ela estava pronta para confrontá-lo, de uma vez por todas. O alvo deles era um armazém nos arredores da cidade. Esho havia captado o cheiro de Lawson e Lisa sabia que era isso. Ela podia sentir o peso de tudo o que tinham passado pesando sobre ela. Mas com Esho ao seu lado, ela não tinha medo. Ao se aproximarem do armazém, Lisa notou os guardas estacionados em cada ponto de entrada. Eles não iriam facilitar, mas Esho sabia exatamente o que fazer. Com um rosnando baixo, ele se moveu, derrubando o primeiro guarda silenciosamente. Lisa seguiu seu exemplo, movendo-se rápida e silenciosamente enquanto eles trabalhavam para entrar mais fundo no prédio. Não demorou muito para que eles encontrassem o resto dos homens de Lawson. Esho era um borrão de movimento, derrubando-os um por um. Seu treinamento era evidente em cada movimento, e Lisa sentiu uma onda de orgulho pelo cão que uma vez se perdeu na dor, mas agora estava totalmente vivo, lutando com tudo o que tinha. Finalmente, eles chegaram à sala central do armazém. Lawson estava lá, de costas para eles, falando com alguém ao telefone. Quando ele se virou e viu Lisa e Esho, seu rosto ficou pálido. Ele sibilou. Você deveria ter ficado fora disso. Mas Lisa não estava com medo. Ela deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Você acabou, Lawson. Acabou. Por um momento, Lawson pareceu que ia correr, mas então ele olhou para Esho. O cão já estava se movendo, seu corpo tenso, pronto para atacar. Parem! Lawson gritou, sua voz rachando. Mas era tarde demais. Esho atacou-o, derrubando-o no chão. Em questão de segundos, Lawson foi subjugado, seus planos em ruínas. Lisa ficou sobre ele, seus olhos frios. A justiça será feita, não importa quem você seja. Com Lawson cuidado e o caso finalmente resolvido, Lisa sentiu uma sensação de encerramento. A verdade tinha vindo à tona e o policial corrupto tinha sido exposto. Esho, uma vez perdido em sua dor, havia encontrado seu propósito novamente. Ele a havia protegido, lutado ao seu lado e ajudado a trazer justiça à memória de Paul. E agora, o cão não era mais uma sombra de seu antigo eu. Ele era um K9 com um senso renovado de dever e juntos, eles continuariam ajudando aqueles que precisam. Enquanto se afastavam do armazém, Lisa podia sentir o peso de tudo o que tinham passado saindo de seus ombros. Ela não era mais apenas a viúva de um policial caído. Ela era uma mulher que havia lutado pela verdade e, com Esho ao seu lado, ela nunca mais recuaria. Seu laço era mais forte do que nunca e, juntos, eles haviam encontrado a paz.